Vamos pedir a luz do Espírito Santo para nos iluminar? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Santo Antônio, Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Podemos assentar? Prezados amigos aqui presentes, internautas que nos acompanham, rezam conosco, é isto? É, de longe, de perto, fazem comunhão conosco nesta noite, olha que maravilha, isso é tudo de bom, né? Então que Deus abençoe você que está aí na sua casa rezando conosco, que a palavra de Deus possa chegar no teu coração, na tua vida. Aquilo que você estiver passando, meu irmão, confia na misericórdia de Deus. Deus sempre vai estar do teu lado, pode ter certeza. Porque a igreja chega até a tua casa, chega até o teu coração, por meio da palavra, como diz Paulo, viva voz e de uma carta. A nossa carta é a grande mensagem de Deus, preparada para você aí na sua casa. Comunidade, a verdadeira fé não vive de aparências. Creio que nós precisamos lutar, porque talvez podemos cair até no modismo de viver uma fé de aparência. A palavra de Deus mostra que a verdadeira fé não pode ser vivida de aparência, mas de firmeza na palavra, na justiça, na misericórdia e na fidelidade. Como Deus mostra isto para nós. E nós, como cristão, devemos viver firmes na fé. Não podemos viver com moleza, não. Firmes na fé. Devemos, meu irmão, viver firmes na justiça. Viver firmes na misericórdia de Deus. A palavra de Deus que acabamos de escutar, ela nos faz um convite muito importante para nós hoje. Qual é o convite? Não deixar que a nossa fé seja abalada por qualquer voz. Que a nossa fé não seja abalada por qualquer novidade. Que a nossa fé não seja abalada por qualquer aparência religiosa. Há muitos modismos por aí. E às vezes a gente se perde. Porque não conhecemos a fé. Não amadurecemos na fé. E São Paulo, escrevendo para a comunidade de Tessalonicenses, ele fala sobre a vinda do Senhor. Mas ele pede para a comunidade: não vos deixeis facilmente como que é a palavra, meu Deus? Fugiu agora? Transtornar a vossa cabeça. Transtornar. Então, nós temos que perceber a palavra. Por quê? Paulo escreve isso. Haviam pessoas dentro da comunidade anunciando coisas em nome de Paulo. E até mesmo por meio de cartas que não eram verdadeiras. Esse é um grande perigo. Quantas pessoas que usam o nome de uma autoridade ainda hoje. E quando a gente não está maduro na fé, dentro de uma comunidade, de uma vida religiosa, nós acreditamos. Quantos fakes de orientação litúrgica que tem aí nas internets.
E nós acreditamos mais nesses negócios que aparecem e some do que aquilo que é documental da própria igreja. Então a palavra de Deus não diz transtornar a vossa cabeça. Não deixa aí ficar perturbada, não. Precisamos ser conscientes, homens maduros na fé. Paulo, ele então recorda algo fundamental para a comunidade. Deus nos chamou pelo Evangelho. Só isso basta. Deus nos chamou pelo Evangelho. E para Paulo, ele vem mostrar que é para alcançarmos a salvação em Jesus Cristo. Porque a salvação chega até nós por meio do Evangelho. E a nossa fé, ela é alimentada por meio da pregação e ela garante para nós a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós devemos, meu irmão, permanecer firmes, diz Paulo, e conservar aquilo que nós recebemos da fé e da tradição da igreja. Pena que às vezes nós não gostamos da tradição da igreja. E essa tradição tem mais ou menos 2000 anos de história. Não é você, com 50 anos, 60 anos, 90 anos, vai mudar uma história, tá? Não é eu que vou mudar uma história. A nossa igreja, ela vive de uma tradição. Nós não podemos inventar coisas, vocês que são de uma comunidade. Júnior, não inventa coisa, tá? Creia no Evangelho. Confia no Evangelho. Aposta no Evangelho. Rezam o Evangelho. Nós não podemos inventar coisas. Meu irmão, achando que inventando, nós vamos salvar, resgatar, edificar o outro. Diz Paulo que o Evangelho deve ser anunciado. O Evangelho deve ser testemunhado, com coerência. Não é de qualquer jeito. Então, meu querido irmão, nós estamos vivendo em um tempo em que chegam muitas vozes aos nossos ouvidos. Você que pega toda hora o celular, quantas coisas você vê. Mas se você não tiver o tico e o teco equilibrado, você perde a fé. Vem denúncia, vem crítica, vem maldade, vem violência, vem de tudo e de todos para destruir a nossa imagem, a nossa fé, a nossa vida de igreja, nossa vida de família, nossa vida de comunidade. Meu irmão, minha irmã, nós estamos tão frágil, tanto eu quanto vocês, tão vulnerável, e nós temos dificuldades até de acreditar naqueles que servem à igreja. Às vezes nós duvidamos do Papa, que não chega isso até o Papa, né? Pelo amor de Deus. Às vezes nós duvidamos dos bispos, às vezes nós duvidamos dos padres, às vezes nós duvidamos dos diáconos, às vezes nós duvidamos dos religiosos consagrados, e às vezes, meu irmão, nós duvidamos dos mentores de vida de comunidade consagrada. Às vezes nós duvidamos de nós mesmos, porque vem muitas vozes para nós. E se a gente não filtrar, a gente se perde. A gente se perde. Então, meu querido irmão, há muitas opiniões sobre igreja. Há muitas mensagens. Há muitas informações. E há muitas interpretações na fé. Mas nem tudo aquilo que se apresenta como verdade vem de Deus. Guarde para a tua vida. Tem muita coisa que é invenção, mas não vem de Deus. Tem muita coisa. Por isso o cristão precisa ter discernimento. Hoje nós estamos rezando a missa pelos cristãos. Para que nós tenhamos discernimento, tenhamos clareza.
Queremos aí, junto com a comunidade, buscar o quê? Conhecer o nosso catecismo. Quanto tempo que você não leu o catecismo ou nunca leu o catecismo? Júnior, é hora de ler o catecismo. Começar na primeira página, terminar na última página. Eu não sei ler. Escuta Dom Dimas. Ele tem o catecismo sendo apresentado pela Milícia da Imaculada todos os dias. Mas nós temos que conhecer o catecismo. Conhecer, meu irmão, minha irmã, o nosso compêndio da Igreja Católica, compêndio da catequese. Quem está na iniciação da vida cristã já sabe que tem que estudar o compêndio. É um documento que passou esquecido, mas nós estamos restaurando de novo para a gente compreender melhor a nossa igreja. Meu irmão, lembre-se, nós ficamos só numa fé rasa. Mal, um Pai Nosso, um Ave Maria, um Crê em Deus Pai, uma Salve Rainha. O dia que a gente lembra, a gente reza, o dia que não lembra, a gente não reza. Às vezes carregamos o terço para lá e para cá e não rezamos o terço. Nós ficamos naquelas aguinhas mornas, beira-praia, suja. E Jesus diz o quê? Avance. Avance para as águas mais profundas. É o Cristo que pede para nós avançar na fé, buscar conhecer melhor a igreja. Então nós não podemos viver de qualquer novidade espiritual. Então nós somos uma comunidade. E eu creio que nós não queremos viver de uma novidade espiritual. Precisamos enraizar nossos pés no Cristo. Ancorar. Quem rezou a missa domingo, quem foi na missa, oremos, diz, vamos ancorar o nosso coração, fixando onde há verdadeiras alegrias. E aonde que está a verdadeira alegria para nós cristãos? No Cristo. Não é nas coisas, naquilo que passa, mas está no Senhor, está no Cristo. Nossa fé tem uma raiz. Júnior, qual é a nossa raiz? Nossa, você está longe. Eu vou falar para os internautas que você está longe. Qual é a nossa fé? Qual é a raiz? Jesus Cristo. A nossa fé tem que estar enraizada no Cristo. O Evangelho, meu irmão, e a fé da igreja é a nossa esperança. Aqui está a verdadeira salvação. E a palavra de Paulo diz, muitos recebem conserva. E Paulo confirma, ensinamos, a senhora se perdeu, de viva voz, tete a tete. Eu falo e você me escuta. Eu falo e você me compreende. Viva voz. Ou por carta. Como que Paulo é lindo para nós no dia de hoje, mostrando a palavra, a mensagem, como deve ser ensinada. Viva voz, com o nosso testemunho, ou por carta. Então, meu irmão, esse testemunho exige de nós duas coisas: fidelidade e equilíbrio. No Evangelho não encaixa, eu acho, eu penso, eu imagino, deveria. Não, fidelidade. Fidelidade, equilíbrio. Nem moralismo e nem relaxismo, mas equilíbrio. Salvar vidas é o Evangelho. E aí o salmista de hoje proclama tão bonito para nós: o Senhor vem julgar nossa terra. Vamos repetir? O Senhor vem julgar nossa terra. Só vai julgar a terra ou vai julgar cada um de nós? Vai julgar você, vai julgar nossos comportamentos, vai julgar aquilo que nós pregamos, anunciamos. Tem até medo desse julgamento. E é de chorar. Então essa palavra nos lembra que chegará o momento em que o Senhor não olhará simplesmente para aquilo que apresentamos ser. Talvez você apresenta-se tão bela, vai ver, está uma podridão aí dentro. Talvez você pareça tão bonito, mas está tão feio por fora, por dentro, né, Júnior? Talvez vocês olhem lá, está tão bonito por fora, mas lá dentro está uma podridão só, um mau cheiro. Olha o que diz a palavra de Paulo. Chegará o momento em que o Senhor vai nos julgar, não por aquilo que
aparentamos ser. Guarde. Mas o Senhor olhará para aquilo que verdadeiramente somos, diante dele e diante dos irmãos. Aqui cabe fidelidade e equilíbrio ao Evangelho. Se a gente perde a fidelidade, perde o equilíbrio, nosso testemunho é falso, não é verdadeiro. Podemos até enganar o irmão. Quem que não engana o outro aqui? Ai, padre, é só uma pequena mentirinha, né? Não tem muito problema não, né? Quem que não engana o outro? Eu engano um monte de gente. E vocês? Não? Vocês não contam mentira? Parabéns, então, vocês são santos. Eu conto um monte de mentira. Então, meu irmão, olha, podemos enganar o irmão. Mas a Deus não tem como. Não tem como. Olha, coração. Deus conhece a nossa intenção. Lembre-se, alguém queria falar com Jesus, estava lá debaixo de uma árvore, escondidinho, esperou escurecer para falar com Jesus. E Jesus disse: ah, eu te vi debaixo da figueira. Ah, você é conhecido. Ele ficou todo assustado. E você, eu tentando enganar o Senhor, eu conheço você, eu sei da tua história, e ele começa a falar. Nossa Senhora, a gente vai ficar numa frieza, uma tremedeira, vai dar uma branqueira na vida da gente, né? A gente vai ficar doido, né? Porque o Senhor vai cobrar mesmo. Então, meu irmão, é exatamente aqui que entra o Evangelho. Não tem como fugir. Jesus disse palavras muito fortes. Palavras fortes aos mestres da lei e aos fariseus. E ele começa: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Imagine eu falar: ai de você, Júnior, hipócrita. Ele já vai emburrar, não vai conversar comigo, já não vai ligar mais para vir rezar aqui. Porque eu chamei ele de hipócrita. Já vai azedar o estômago, né? Por quê? Ai. Lembre-se que eles pagavam o dízimo. Eles observavam, meu irmão, as pequenas prescrições religiosas. Eles cuidavam dos pequenos detalhes exteriores, mas eles haviam deixado de lado os ensinamentos mais importantes da lei. Qual era? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. O dia que você for julgado, é aqui que Deus vai te cobrar. O dia que eu for julgado, é aqui que Deus vai me cobrar. A justiça. A justiça não pode só prevalecer. A justiça tem que ser justa. Para mim, também para você. A misericórdia tem que ser justa. Para mim e para você. A fidelidade. Para mim e para você. Então, Jesus não está dizendo que o dízimo não tem importância. Devolvam o dízimo, tá? Jesus não está falando que não tem importância. Mas Jesus, ele está dizendo para nós que o problema é quando alguém cumpre uma obrigação religiosa e ao mesmo tempo esquece do essencial, da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Meu irmão, é possível, Júnior, frequentar a igreja, uma comunidade, ter uma família e não ter misericórdia? Sim. É um cristão de casca. Vive de aparência, de fachada. Às vezes dentro da comunidade se apresenta tão bonito, mas lá dentro de casa é um cara chato. Ruim de conviver com ele. Reza até para ele morrer logo e não morre. Parece que fica mais forte ainda, mais viçoso. Nem dá dor de barriga nele. É assim, meu irmão. É a vida, é assim. Mas aqui vive de casca. Uma aparência. Meu querido irmão, é possível rezar muito e não saber perdoar? Sim. É praticar a hipocrisia. É ter olho por olho, dente por dente. E muitas vezes a gente vive dessa forma.
A gente reza, mas a gente não perdoa. Fui visitar uma senhora que estava com os 2 pés na cova já. E ela disse: eu tenho ódio no coração, mas eu não perdoo. Vou morrer, mas não vou perdoar. Paciência. Morreu sem dar o perdão. Mas também morreu sem receber a graça. A misericórdia cabe a Deus, não a mim. Entenda? Tem muita gente boa, mas tem um coração rancoroso, chato. Meu Deus do céu. Meu irmão, é possível conhecer a Bíblia? É. E não praticar a palavra? Sim. É viver, meu irmão, vegetando com as migalhas que falam, que espalham pelos meios de comunicações. É possível. É possível falar de Deus? Ter longas horas de oração? E tratar mal o irmão? Sim, sim. Ser cristão verniz, porque nada entra no coração, nada entra na alma, é um vazio por dentro. Para finalizar, é possível preocupar-se com aquilo que aparece por fora e esquecer daquilo que está acontecendo dentro do coração? Sim. Vocês conhecem repolho? Conhecem? Plantam um repolhinho, cresce, eles tomam conta de meio mundo. E ele se fecha. Apodrece. Quem já sentiu um cheiro de repolho podre? É horrível. Tem cristão assim, que nem repolho. É viçoso, mas ele vai se fechando na verdade dele, na religiosidade dele. Vai excluindo os valores do evangelho. Fede, mas não muda de vida. A rosa, vocês conhecem. Fechadinha, desabrocha. Hoje, quem mexe com decoração ainda sopra para ela reganhar mais. Não é assim? Dá um sopro na rosa, reganha mais para decorar. Ah, não tem. Tem outra flor aqui, né? É assim a nossa vida. Deus nos ensina nos pequenos detalhes. Por isso Jesus chama aqueles homens de guias cegos. Que expressão forte de Jesus, né? Um guia para Jesus deveria ajudar o outro a encontrar o caminho. Então, se vocês são animadores, lembre-se, você tem que ajudar o outro a encontrar o caminho. Mas, como pode alguém conduzir se ele não enxerga os valores do Evangelho? Não acredita no Evangelho? Então, Jesus está nos perguntando também hoje: será que nós estamos enxergando o caminho de Deus? Através do nosso testemunho? É coerente com o Evangelho? Fazemos comunhão com a igreja, na obediência ao Papa, aos bispos, aos padres? A resposta é nossa, meu irmão. Porque enxergar não é apenas conhecer as coisas da religião. Enxergar é perceber o sofrimento, a dor do outro, a angústia do outro, a solidão do outro. Enxergar é ter sensibilidade para com o irmão. Enxergar é saber perdoar. Enxergar é praticar a justiça, praticar o amor. Enxergar é ter misericórdia. É cuidar bem de si e do outro. Quem assiste a novela das 21 horas aqui? Ninguém? Mas que povo santo, só eu e a Preta que assiste então, né, Preta? Olha o tema da novela. Já que vocês não assistem, eu vou falar. Quem ama, cuida. Assiste a novela. Vocês vão aprender a ser cristão de verdade. Lá está mostrando as nossas mentiras, nossas falsidades, nossas enganações, traição. Lá está mostrando a realidade da família. Quem ama, cuida. Aonde que está dentro da nossa igreja esse projeto? Vicentinos. Tem um livro de espiritualidade para 2026. Quem ama, cuida. R1, Atos 20, que está cuidando dos padres, dos religiosos, da arquidiocese, dos funcionários. Qual é o tema? Quem ama, cuida.
Então, a novela pegou aquilo que nós não estamos estudando, não estamos rezando, não estamos focados, não estamos mergulhando, e a novela está chamando, vocês são bobo. Eu estou pegando o essencial de vocês, vocês não. Olha que coisa, gente. Tem alguém da Pastoral Vicentino aqui? Conhece? Então, olha lá o material deles. Quem ama, cuida. Assim também é nós, meu irmão. É saber cuidar bem do outro. Porque quem ama, cuida. Quem não ama, não vai cuidar. Então, meu irmão, é ser fiel mesmo quando ninguém está vendo. Olha, que bonito. Permanecer fiel. Não queira permanecer fiel só quando todo mundo está te aplaudindo. É o fracasso da missão. É o fracasso do evangelho. É permanecer fiel quando ninguém está nos enxergando. E a grande pergunta, meu irmão, que o evangelho nos deixa hoje é: o que Deus encontrará? O que Deus encontrará em nosso coração quando Ele vier ao nosso encontro? O que Deus vai encontrar no teu coração? O que Deus vai ver no teu coração quando Ele vier ao teu encontro? Você vai ter alegria de apresentar a Ele? Ou tristeza? Ou vai ficar com vergonha? Ou vai ficar aquela carinha de tímido? Porque não vai encontrar muita coisa boa. O que Deus vai encontrar? É a grande pergunta. Meu irmão, encontrará apenas aparência? Ou encontrará amor? Encontrará, meu irmão, somente palavras bonitas ou feias? Ou encontrará obras de santificação? Encontrará, meu irmão, religiosidade exterior? Ou encontrará um coração misericordioso, bondoso, cheio de docilidade? O que o Senhor vai encontrar no teu coração? Finalizo com Paulo nos pede: permaneceis firmes. Vocês da comunidade, permaneçam firmes. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do medo, mesmo diante da ansiedade, mesmo daquele vazio existencial, permaneçam firmes. Permaneçam firmes na fé, permaneçam firmes na oração, permaneçam firmes no Evangelho, permaneçam firmes na tradição da igreja que nós recebemos, permaneçam firmes em Jesus Cristo. Mas, para permanecer firme, não significa ficar parado. Não fiquem parados. Significa caminhar. E muito, sem abandonar aquilo que é essencial para nós, que é justiça, misericórdia e fidelidade. Que o Senhor nos livre de sermos cristãos somente por fora. Que o Senhor nos dê olhos para enxergar, ouvidos para escutar e um coração grande, gigantesco, para cuidar e amar. E quando o Senhor vier julgar nossa terra, julgar a minha vida, a tua vida, que Ele encontre em nós, não pessoas perfeitas. Fica feliz, tá? Que o Senhor não encontre em nós pessoas perfeitas, pessoas imaculadas, pessoas santas, mas encontre homens e mulheres que procuraram viver o Evangelho com sinceridade e com fidelidade. Porque quem vive o Evangelho com sinceridade e fidelidade, ele pratica o amor, a justiça e ele vive a fidelidade com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo bastante porque eu gasto 30 minutos para vir até aqui. A Preta perguntou, nossa, como que esse povo te acha? Falei, pois é, a gente sai de uma região e vai para outra, né? É a terra de São Nunca. Vamos indo, que vai dar certo. A gente chega lá. São Nunca chega, vamos chegar lá. Então, eu falo que eu gasto de viagem. Se vocês morassem mais longe um pouquinho, era um pouquinho mais. Fiquem atentos. Amém?